valores retroativos de direitos de magistrados estaduais aqui de Minas é suspenso pela Corregedoria Nacional de Justiça. Essa medida se refere a uma decisão do TJ aqui do estado que previa um gasto de 5 bilhões de reais para arcar com essa despesa, assunto que a gente até trouxe aqui já na nossa programação. Sobre esse assunto a gente conversa aqui agora ao vivo por imagens, para quem nos assiste lá na nossa live no YouTube, com o mestre em Direito Público pela PUC, o Fabrício Souza Duarte, doutorando em Direito Político pela UFMG. E Fabrício, você nos ouve bem? Ouço, sim. Então que bom. Fabrício, a gente fez aqui a introdução, né, sobre esse assunto, esse pagamento de valores retroativos, 5 bilhões de reais. Eu queria ouvir sua impressão sobre esse tema aí, por gentileza. Na verdade, essa é só mais um exemplo de como as regras jurídicas no Brasil muitas vezes causam surpresa e peças na população. A gente costuma dizer que no Brasil até o passado é incerto, né? Já houve um ministro da Economia que disse isso. Isso decorre de uma ação de inconstitucionalidade que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que afastou uma regra que criava um subteto para os membros da magistratura, e esses membros que se sentiram prejudicados por essa regra que foi considerada inconstitucional pleitearam junto ao Tribunal de Justiça o direito ao recebimento dos retroativos, já que o Supremo entendeu como inconstitucional a regra que restringia o subsídio deles. Acontece que é um valor muito expressivo e agora o CNJ, por cautela, por entender que ainda não está muito bem delineada a questão, resolveu suspender esses valores. Me parece uma decisão sensata do CNJ, uma vez que ele tem como prerrogativa organizar e fiscalizar as atividades do judiciário. Então, se ainda pende algum tipo de dúvida sobre o pagamento ou não dessas verbas, é melhor que seja suspenso, para que isso não se torne depois uma dificuldade para o recebimento de volta desses valores pela administração pública e que não cause mais dano do que isso já vem causando até agora, mais surpresa, como causa esse pagamento agora de um valor tão expressivo. Fabrício, quem fala é Murilo. Eu ia pedir só para você tentar explicar de forma mais clara para o nosso ouvinte, essa ação é de quando, seria retroativa a quando e contemplaria todos os desembargadores do TJ esse valor? Só para tentar clarear mais para o nosso ouvinte essa polêmica aí com esse valor tão alto. Tá. Essa resolução do CNJ é de 2006. E a ação de inconstitucionalidade foi proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros à época, questionando uma resolução, né? A resolução é uma norma do Conselho Nacional de Justiça, e o Conselho Nacional de Justiça que tem a prerrogativa de disciplinar, vamos dizer assim, a carreira dos magistrados. E ela criava uma limitação nos vencimentos desses servidores para tentar dar uma racionalizada naquilo que cada um tem direito a receber. Essa resolução que criava um subteto, né, um limite abaixo do teto dos ministros do Supremo para a magistratura, foi considerada inconstitucional. Então, aqueles desembargadores, magistrados que já estavam a magistratura na época em que essa regra foi criada e que foram atingidos, é que tem direito a esses valores. Então, pode ser que nem todos os magistrados tenham valores a receber. Vai depender da condição funcional que eles estavam naquela época. Se naquela época eles foram atingidos por essa decisão, essa norma, melhor dizendo, do CNJ, que havia criado essa limitação no vencimento deles. Então, o que se pleiteia, o que os magistrados querem, é receber a diferença entre aquilo que eles teriam direito se não existisse a norma do CNJ e o que de fato eles receberam. Esse valor corrigido, que remonta a 2006, 2006 é a norma, né? Mas eles só podem cobrar os últimos 5 anos, por conta da prescrição. Então, seria os últimos 5 anos desses valores. Fabrício Souza Duarte, né? O Fabrício, a Luciana falando com você, e essa diferença que você acaba de citar, né? De que forma ela poderá vir? Há algum apelo? Quais serão os próximos passos? O que pode ser feito? Pelo que consta da decisão do desembargador José Arthur, que é o presidente do Tribunal de Justiça, ela vinha sendo paga junto com os vencimentos dos últimos meses. Então, imagino que ela será paga de forma parcelada. Como você diz apelo, imagino que você esteja se referindo a algum tipo de questionamento quanto ao pagamento dela. Há questionamentos por parte do Ministério Público de Contas, que é o Ministério Público que trabalha junto ao Tribunal de Contas, sobre a regularidade desses pagamentos. Então, ainda há dúvidas.
E o próprio presidente do Tribunal de Justiça, que eu acho que é uma decisão muito acertada, resolveu submeter essa questão ao CNJ, já que o CNJ é que teria a palavra final para realizar ou não os pagamentos, e o CNJ entendeu por bem suspender. Então, foi o próprio Tribunal de Justiça de Minas Gerais que elevou a questão ao CNJ para ter garantia de que o pagamento está sendo feito da forma correta, né, de que não basta ser uma decisão aqui do próprio Tribunal de Justiça. Então, eu acho que foi uma decisão prudente do atual presidente do tribunal em submeter a questão ao CNJ para verificar a regularidade desses pagamentos e ter segurança jurídica máxima se deve ou não pagá-los. Mas não deixa de causar susto, Luciana, um valor tão alto devido aos magistrados, mas é um reflexo do que o sistema jurídico, infelizmente, brasileiro leva a esse tipo de irracionalidade, né? Várias normas podendo ser jogadas inconstitucionais muito tempo depois e gerando esses esqueletos no armário da administração pública. Pois é, Fabrício, eu acho que isso que, pelo que você está trazendo aqui, que causa muito espanto, né, em todo mundo, além do valor ser muito alto, a minha pergunta é assim, por que o CNJ, ele está agora pedindo essa prudência, uma vez que a norma, vamos dizer que o subteto foi considerado inconstitucional, né? Por mais que a gente se assuste com esse valor, em tese, ele teria que ser pago, né? Por que o CNJ agora pediu essa prudência e acabou barrando aí esse pagamento para o TJ, por exemplo? A decisão do ministro Salomão é uma decisão provisória, não é uma decisão colegiada ainda do CNJ. O CNJ ele é um órgão colegiado, ele tem diversos conselheiros que vão analisar essa questão. Então, essa foi a decisão só de um dos conselheiros, só do ministro corregedor. Então, ele vai levar a plenário a forma como está sendo feito o pagamento. Podem surgir dúvidas com relação a valores, a períodos, aos efeitos da decisão. E o conselheiro disse, olha, o CNJ ele não tem a função de interpretar a decisão do Tribunal de Justiça, mas tem a função de regulamentar a atividade de administração do Tribunal de Justiça. Então, para poder verificar se essa decisão do Tribunal de Justiça está de acordo, é claro que ela deve estar de acordo com a decisão do Supremo, mas se essa decisão está sendo interpretada da forma correta, está sendo feito o trâmite correto, é que o CNJ resolveu suspender. E eu acho, reafirmo, que é uma decisão cautelosa e deve ser, porque uma vez pagos esses valores aos magistrados, são valores de verbas alimentares, ou seja, são subsídios dos quais eles vivem. Então, você pedir a eventual devolução desses valores no futuro se tornaria muito difícil. Então, é melhor precaver de que os valores estão sendo pagos da forma correta, com os cálculos corretos, não é sobre o direito deles. O direito deles, o Supremo, me parece que já deixou bastante assentado, mas se tem algum erro de cálculo, algum erro de período, de quem tem ou não direito, então isso precisa ser apurado. Eu acho que é por aí que a decisão do CNJ ela é prudente. São 10h44, a gente conversou com o Fabrício Souza Duarte, mestre em Direito Político pela PUC Minas, ele que é doutorando em Direito Político pela UFMG. Fabrício, muito obrigado, viu? Um bom dia para você. Bom dia, obrigado, bom dia a todos.